Galera, o São Paulo tá fora da Conmebol Libertadores. Tô gravando esse pós-jogo aqui rapidinho, porque daqui a pouco tem Flamengo. Vai ter pós-jogo do Flamengo também. Esse pós-jogo aqui vai sair na madrugada, tá? Porque eu vou editar depois, tudo direitinho, para não evitar que eu faça o pós-jogo do Flamengo também. Mas enfim, o São Paulo hoje, que atuaçãozinha ridícula do São Paulo. Ridícula, no sentido, não é igual a Everaldo Marques não, é no sentido ruim mesmo da coisa. Ridícula. Já tinha sido ridícula contra o Santos, o São Paulo não jogou nada contra o Santos, só que foi ridícula de uma forma diferente. O São Paulo se acovardou contra o Santos. Hoje, quando você olha a estatística, o São Paulo tem 26 finalizações contra 4 da LDU, 11 a gol contra 1 da LDU, posse de bola 76%. Aí você está falando que o São Paulo jogou mal? Pois é, eu acho isso incrível no futebol. Por isso que o futebol é um esporte tão incrível, por isso que eu amo o futebol. Porque o futebol, eu acho que é um dos únicos esportes que ele te engana muitas vezes. Às vezes você olha para um jogo e o time está com 80% de posse de bola. Aí tu olha a posse de bola, foi só toque para lá, toque para cá. Não foi produtiva. Tu olha a finalização, 26 finalizações. Só que dessas 26, eu destaco aqui umas 5 que levaram perigo. Ou seja, o aproveitamento foi muito pouco. Dessas 11 finalizações a gol, 2 delas foram defesas tranquilas do goleiro da LDU. Quer que eu traduza? O São Paulo, mesmo finalizando tantas vezes, praticamente não levou perigo a gol. Muitas vezes tentou finalizar de forma doidada, porque estava precisando do resultado. Estava precisando do resultado no desespero. E aí, pô, vou chutar aqui só para falar que eu chutei. Mas o São Paulo não jogou absolutamente nada no jogo de hoje. Para não falar que eu não joguei absolutamente nada, teve uma chance ali no final do jogo, mas já terminando a partida, onde o jogo estava decidido já. Ou seja, pro contexto de fato do jogo, São Paulo precisando do resultado, não jogou nada. Agora, eu também vou dar os méritos da LDU. Porque assim, aqui no canal, até quando eu jogo do Bahia, que aí já envolve mais clubismo, mais paixão, eu sempre tento ver o mérito e o demérito dos dois times. O que ganhou, o mérito, e o que perdeu, os deméritos, claro. A LDU marcou muito bem no meio de campo, e a LDU aproveitou a chance quando teve que aproveitar. Agora, que vacilo aquele lance ali, hein? Que vacilo, porque o São Paulo, de qualquer forma, tava tendo mais posse de bola, tava em cima, apesar de não estar sendo tão produtivo. Mas teve uma chance de gol ali no início, na pequena área, a bola bateu na trave, o Rodrigo bateu a bola na trave, ficou um bate-rebate ali, e no rebote, Bobadilla botou a bola para fora, levou muito perigo aquele lance. E o São Paulo tava em cima, escanteio, cruzamento, aí teve outro cruzamento também que levou bastante perigo não, mas que gerou uma defesa do goleiro ali da LDU. O São Paulo tava tentando, tava chegando no ataque. E aí, aquele lance que me lembrou muito o lance de Jean Lucas contra o Palmeiras ano passado, lembra? Quem é torcedor do Bahia vai saber. E me lembrou muito também o lance do Bahia contra o Inter. São lances que eu acho que foi uma mistura dos dois. Escanteio para o São Paulo, aí o São Paulo erra o ataque, a LDU pega o rebote, e aí dá um lançamento para lá para o campo de ataque, um lançamento despretensioso. Um lançamento que se o zagueiro do São Paulo tivesse atento, não ia dar em nada. Era o Bobadilla, acho que era o Bobadilla. Não ia dar em nada aquele lance. Em absolutamente nada. Ele deixa quicar, ele ainda dá um toque de cabeça, uma assistência para o jogador da LDU, que foi o Medina, para fazer 1-0 para a LDU. E aí, galera, quando a LDU fez 1-0, você pensa assim, acabou. Acabou. Porque o São Paulo teria que fazer 3 gols na LDU. E da forma como a LDU estava, marcando muito bem no meio de campo, não dando espaço para o São Paulo, você pode ver, a maioria dos jogadores do São Paulo foram pela esquerda, pela direita, você olhava e falava, acabou. Já era, o São Paulo não vai reverter o resultado. E foi isso que aconteceu. O primeiro tempo foi todo assim, a LDU conseguiu segurar 1-0. Aí chega o segundo tempo, o São Paulo continuou tentando, tocando a bola, mas não achando espaço, não achando brecha no meio de campo da LDU. Tentando cruzamentos ali adoidado para dentro da grande área, que não deu resultado nenhum. E a LDU ficou numa situação muito confortável, 3-0 de vantagem. Tô aqui, vou ficar aqui atrás. Por isso que a LDU só tem 4 finalizações no jogo. Por isso que a LDU só teve 24% de posse de bola. Eu vou me arriscar para quê? 3-0 de vantagem no placar? Para que eu vou me arriscar? E como eu falei, dessas 26 finalizações, o São Paulo só foi levar um perigo mais efetivo à LDU na reta final do jogo. Uma chance com o Luciano ali, na marca do pênalti praticamente, que obrigou uma grande defesa do goleiro da LDU, a única no jogo, inclusive, a única defesaça no jogo. E aí depois uma cabeçada na reta final também, na pequena área, que cabeceou para trás, e o goleiro também fez uma boa defesa. Ou seja, o São Paulo precisava do resultado e não levou perigo algum ao gol da LDU. Agora, o São Paulo jogou mal, beleza, foi uma péssima partida. Mas a gente tem que destacar esse absurdo aqui que aconteceu.
Isso aqui foi um absurdo da arbitragem, tá? O São Paulo, o jogo já tava difícil e ainda roubaram o São Paulo. Dá uma olhada nisso aí, cara. É impressionante, ó. Vou até tirar o som aqui para comentar com vocês. Ó, bola na área da LDU, o goleiro tira, rebote, o São Paulo vai e faz o gol. Gol legal. Gol absolutamente legal. Eu acho que vai passar o replay aí em câmera lenta, não vai não, né? Mas enfim, gol legal. Gol legal do São Paulo. O goleiro tira a bola, o goleiro vai na bola, não foi falta, nem do goleiro, nem do jogador do São Paulo. E se fosse falta do goleiro, ia ter vantagem. Mas o Luciano não faz a falta. Acho que foi o Luciano ali na dividida, ele não faz a falta. Ele tá disputando a bola, a trombada que aconteceu é natural de jogo, e o árbitro não deu o gol do São Paulo, o árbitro anulou. Um gol legítimo, um gol legal. Ia mudar alguma coisa no jogo? Até acho que não. Só que daria mais ânimo. O São Paulo teria empatado o jogo com 64 minutos por ali, e poderia buscar 2 gols, poderia tentar levar para os pênaltis. Mas não deu. Méritos totais da LDU. Como eu falei, essa estatística aqui é enganosa. A LDU foi muito inteligente. Jogou o jogo como tinha que ser jogado. Detalhe, tá? O técnico da LDU é Thiago Nunes. Thiago Nunes, que aqui no Brasil foi bem no Atlético Paranaense, mas depois do Atlético Paranaense ele não foi bem em lugar nenhum. Não foi bem no Corinthians, não foi bem no Botafogo ano passado. Ou seja, o Thiago Nunes chegou na semifinal da Libertadores. E aí vamos lá. Pro São Paulo, foco no Brasileiro, e aí eu vou linkar com o Bahia. Todo vídeo aqui eu linko com o Bahia, né? A maioria das vezes, porque é paixão, não tem como controlar, né? Porque esse resultado foi péssimo pro Bahia. Péssimo. Sabe por que péssimo? Primeiro porque elimina o time da Libertadores, o time brasileiro, que poderia abrir a vaga. Mesmo o São Paulo estando em 7º lugar, poderia entrar no G6. Aí abriria uma vaga. Mas sabe por que é péssimo? Porque o São Paulo agora não tem Copa do Brasil, não tem Libertadores, vai focar 100% no Brasileirão. E o São Paulo está 2 pontos atrás do Bahia. Ou seja, a tendência é que o São Paulo ultrapasse o Bahia na maior facilidade do mundo. E a torcida do São Paulo estava cobrando o Casares no jogo de hoje, tá? É essa cobrança que a gente tem que ter aqui também. Cobrança nas alturas. Cobrança em time grande. O São Paulo, 7º colocado do Brasileirão. Na Libertadores, caiu nas quartas, não chegou na semi. E os caras cobrando. Ei, Casares, vai tomar, vocês sabem. Pois é. Cobrança. Cobrança pesada, cobrança forte. E ó, 2 jogos que o São Paulo não jogou absolutamente nada. Hoje, pelo contexto, precisava buscar o resultado e não conseguiu botar aquele perigo, aquele medo todo na LDU, só em 3 jogadas, no jogo inteiro, 90 minutos. Ou seja, insuficiente para passar de fase. E contra o Santos, eu fiz análise aqui. O São Paulo se acovardou o jogo todo. 4 finalizações durante toda a partida. Ou seja, são 2 partidas horrendas do São Paulo nos últimos 2 jogos. Preocupante. Preocupante. Bora ver como é que o São Paulo vai reagir. Como é que vai voltar agora para o Brasileirão. E para a LDU, falando agora da Libertadores, chaveamento de tela para vocês aí. A LDU chegou na semifinal. Aqui não está atualizado ainda, mas você sabe que aqui é LDU. Palmeiras e LDU. Para mim, a LDU chegou no seu limite. Para mim, agora, o Palmeiras vai classificar da LDU com uma certa facilidade, talvez. Eu acho que se fosse São Paulo, daria mais trabalho. Só que nunca podemos subestimar a LDU. A LDU tirou o título do Fortaleza na Sul-Americana em 2023. A LDU tirou o título do Fluminense da Libertadores, se você for mais a fundo, lá em 2008. Tirou o título do Fluminense da Sul-Americana também, vale lembrar. 2009, se eu não me engano. E esse ano eliminou o Botafogo e eliminou o São Paulo. A LDU tem uma arma muito forte, que é a altitude. Só que eu acho que o Palmeiras já aprendeu até a jogar com altitude nos últimos anos aí. Contra o Bolívar aí, fez boas partidas ultimamente, só que a LDU não é o Bolívar. Mesmo assim, eu acho o Palmeiras favorito. Eu acho que o Palmeiras deve passar para a final e deve enfrentar o vencedor de Racing e Flamengo. Eu acho que vai dar... Flamengo, no caso, não jogou ainda, né? Vai pegar o vencedor de Racing ou Estudiantes e Flamengo. Já estou me antecipando aqui. Bora ver se o Flamengo vai passar. Fique atento que vai ter pós-jogo do Flamengo também. Aliás, que esse vídeo aqui vai sair junto com o pós-jogo do Flamengo, né? Então nem tem sentido eu falar isso. Eu não vou postar agora, né? Enfim, bora ver se o Flamengo vai passar. Quando você estiver assistindo aí, você já vai estar sabendo se o Flamengo passou, se não passou. Amanhã pretendo gravar um vídeo também de resumo geral da rodada. E é isso, a LDU chegou no seu limite, na minha visão, chegou no seu limite. E o São Paulo agora só tem o Brasileirão, é foco total. Eu acho que agora o São Paulo, focado no Brasileirão, vai conseguir ter uma sequência melhor. Porque assim, o São Paulo melhorou muito com o Crespo no Brasileirão. Outra coisa, tá? Hernan Crespo já se provou ser um treinador ruim em mata-mata. Ele jogou a Libertadores com o São Paulo lá em 2021, para quem não lembra. Chegou nas quartas quando perdeu do Palmeiras. E esse ano
Ele caiu na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, vergonhosa eliminação, vexatória, nos pênaltis, para um time de Série B, para um time que está nesse momento brigando para subir, mas que na época estava no meio de tabela da Série B, e agora ele cai nas quartas de final para a LDU. Então, Hernan Crespo não é um técnico copeiro, e agora o São Paulo tem a obrigação de dar resposta no Brasileirão, porque agora acabou o ano de vocês. O ano do São Paulo acabou, já era. É só pegar uma vaga na Libertadores e já foi. Mesmo essa situação do Bahia, por exemplo. O ano acabou, já era. E agora tem que dar resposta para pelo menos ter esse consolo. Pegar essa vaga direta aí, pegar essa vaga, porque aí senão seria humilhação demais, né? Você também não conseguir para Libertadores. Bora ver como é que vai ser essa resposta do São Paulo aí no Campeonato Brasileiro. Enfim, né? Bola pra frente pra torcida do São Paulo aí, eliminado da Libertadores. Eu torci pra vocês, tá? Porque eu acho que um time brasileiro vencer ajudaria bastante aqui a abrir vaga na Libertadores. Vou torcer agora pro Flamengo e pro Palmeiras, para a final ser Flamengo e Palmeiras, que aí já abre uma vaga imediatamente, apesar que eu tô desanimado. Mas enfim, até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho. Fui!